no telão, então, a mensagem desta noite. Mensagem de número 252. A soberania de Deus para a salvação e a mentira do livre-arbítrio. Nós vamos hoje mergulhar em águas profundas pela revelação da palavra, assim como o Senhor já tem feito há vários cultos, nos mostrando que o homem, a mulher, não tem o poder de buscar a Deus. Não é a pessoa quem decide buscar a Deus. Não é a pessoa quem decide ser salva. Mas sim, depende de Deus chamar. Depende de Deus trazer a sua ovelha para a salvação. Então eu gostaria que você já antes que começarmos esta mensagem se alegrasse. Antes que nós começássemos aqui, que você enchesse teu coração de alegria por saber que você está aqui não porque você quis, mas porque o Senhor te trouxe, porque Deus te escolheu para a salvação. E isso é o motivo da nossa alegria. Somos o povo mais feliz desta terra. Salmo 65, versículo 4 diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Você foi escolhido e aproximado de Deus para estar na igreja, para estar nos átrios do Senhor. E nós aqui agora estamos satisfeitos com a bondade da casa de Deus, o teu santo templo. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, te louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome, nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, este é o nome do nosso Deus, o nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que se doou por nós na cruz do Calvário. O Deus de amor, o Deus de revelação, o Deus que é a própria sabedoria e que nos concede esta sabedoria pelo seu Espírito que habita em nós e nos faz discernir todas as coisas. Senhor, estamos aqui para mais uma vez ouvir a tua voz, crescermos na tua graça e no conhecimento do teu nome, vivermos nesta terra por cabeça e não por cauda, vivermos nesta terra, Senhor, com o conhecimento da verdade e a verdade que liberta. Sabemos que o Senhor é quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos chamou, e aqui nós estamos para dizer a ti: eis-nos aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, fala, Jesus, às nossas vidas, Senhor. Somos tuas ovelhas e queremos em tudo te seguir. Por isso, que a tua voz nesta noite seja clara, seja nítida, Senhor, e que nenhuma de suas palavras se percam na vida dos teus filhos. Use a minha vida para edificar a tua igreja. Use, Senhor, a minha boca para ser a tua boca neste lugar. Que eu diminua, que eu desapareça e tu cresças, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Graças a Deus. Obrigado, minha querida e amada esposa, abençoada pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, por meio daquele que nos amou primeiro, homens e mulheres que têm os seus nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém pode tirar nem apagar, homens e mulheres que são chamados por Deus de meus amados e meus amigos. Com a revelação da palavra que nós temos a cada culto recebido, destes últimos cultos, a respeito das duas sementes, a respeito dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, a respeito da predestinação que é a base do Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos entender que já caiu por terra a mentira do diabo em relação ao livre-arbítrio. Esta heresia que é alimentada no meio evangélico a cada dia, onde se ensina, onde se transmite uma mensagem errônea, que é o homem que decide dar uma chance para Jesus. Onde se transmite uma mensagem onde é o homem que decide se ele vai ser salvo ou se ele quer ir para o inferno. Onde disseram que Jesus está batendo na porta do coração do pecador e que ele fica com pena de Jesus, então, e deixa Jesus entrar. Isto é mentira. Isto é uma invenção de Satanás para tirar o brilho da glória do Deus vivo, o Deus soberano que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não faz conforme o conselho da vontade do homem. Ele faz conforme o conselho da sua vontade. Então nós entendemos que a obra da salvação ela é exclusiva de Deus. E é Ele quem chama o homem para a salvação. Nós estamos aqui nesta noite com este entendimento. E se você ainda não tinha este entendimento, então hoje você passa a ter. Que não foi você que deu uma chance para Jesus. Jesus não é um produto de prateleira de supermercado, onde alguém decide levá-lo para casa ou não. Jesus é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, Rei de reis e Senhor de senhores. E a Bíblia diz que é Deus quem escolhe. A Bíblia diz que é Ele quem aproxima os seus eleitos dele mesmo. Então, aqueles que Ele escolhe, Ele os aproxima. Os que Ele escolhe se sentem bem em estar na igreja. Ouça isso, amados. Aquele que Ele chama para se apresentar, para se revelar, e é pela igreja que Ele se revela, estas pessoas sentem prazer em estar na igreja. Se sentem bem na igreja. Não se sentem incomodados, não se sentem perturbados, não tem nenhum desconforto, pelo contrário, se sentem muito felizes em estarem na igreja. E quanto mais revelação, quanto mais verdade você recebe da parte de Deus, mais convicto, confiante, firme você vive neste mundo. E de forma feliz. Por isso podemos dizer que somos o povo mais feliz desta terra. Porque temos a plena convicção da salvação em nossa vida. Nós não temos dúvida, nós não titubeamos em dois pensamentos. Hoje eu estou salvo, amanhã eu estou no inferno. Não. Eu sou salvo por aquele que me amou. Então nós vivemos nesta convicção. Nós vivemos a salvação que há em Cristo. Então a maior parte dos pregadores, igreja, nós sabemos disso, né? Até os grandes teólogos,
afirmam que o homem tem livre arbítrio para a salvação. Eles dizem não só que o homem tem a escolha para a salvação, como também que a salvação se perde. E nós aqui temos a plena convicção, mediante a palavra revelada, que isso não é verdade. Ninguém pode escolher, ninguém tem o poder para escolher. O homem tem o poder de comprar uma camisa amarela ou uma camisa verde. Isso cabe a ele, ele decide. Se ele vai comprar um Fusca, se ele vai comprar uma Mercedes, se ele vai comprar uma mansão ou se ele vai comprar uma casa popular, ele decide. Isso é livre-arbítrio. Mas para a salvação não há livre-arbítrio. Glória a Deus. O livre-arbítrio, igreja, é um insulto à soberania do Deus vivo. É uma mentira do diabo. É uma expressão que não existe na Bíblia Sagrada. Em lugar nenhum da Bíblia nós encontramos livre-arbítrio. Não há. Ou seja, é uma expressão humana e diabólica quando se refere à salvação. E nós entendemos que alguém ir a Cristo, receber Cristo na sua própria vida, é uma determinação do próprio Deus. Então, quando um homem, uma mulher, começa a ter uma mudança de vida através do conhecimento de Cristo, é porque esta pessoa recebeu Cristo na sua vida. E se ela recebeu, é porque isso foi determinado pelo próprio Deus. Então, o dia que você começou a ter uma mudança de vida por causa de Cristo, foi o dia que o Senhor determinou te chamar para a salvação. E foi o dia em que Ele determinou te chamar para se revelar à tua vida. E isso quem determinou foi Ele. Não foi você que deu uma chancha para Jesus. Vou dar uma chancha para Jesus. Né? As pessoas dizem, dá uma chance para Jesus. Amados. Amados. Hoje é triste quando nós ouvimos, dá uma chance para Jesus. Como se Ele precisasse de chance. Amados, quando Deus determina, Ele determina e ponto. E eu quero dizer mais para você aqui. Há aqueles sim que endurecem o coração? Sim. Mas o Senhor é aquele que arrasta. Até mesmo os de coração duro. O Senhor tem os seus meios de agir. E quando Ele determina, a sua vontade é feita. Nada pode ir contra a determinação de Deus. O que a palavra do Senhor diz? Operando eu. Então, se Deus decide operar na vida de alguém, ninguém pode impedir. E se é nesta questão de trazer um eleito para perto dele, Ele arrasta. Em João 6,65, olha o que o Senhor disse. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então ninguém recebe Jesus na vida se Deus não está dizendo, vem que você agora vai receber Cristo. Vem que você é meu, e o meu plano para a tua vida é algo que você ainda não conhece, mas eu já tenho escrito na palma das minhas mãos, e vai começar a se cumprir na tua vida. Estão entendendo? João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então esse trouxer aqui, amados, presta atenção aqui, ó. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. No original grego, esta palavra, trouxer, o significado dela é arrastar. Só para você entender bem e ficar ciente
que se o Senhor precisa arrastar, Ele arrasta, assim como Ele arrastou a mim e a você. Mas como arrastou, pastor? Amados, quantos de nós no passado, e isso eu falo já com riso, porque é tudo o que aconteceu comigo. Quantos de nós não dizemos assim, eu não quero nada com crente, hein? Não me vem falar de crente, eu não quero ser crente, não quero nada com igreja de crente, não gosto de pastor, nasci católico e vou morrer católico, tenho as minhas convicções. Amado, eu digo por mim, eu falava isso. E num determinado dia, estou eu batendo palmas para Jesus, gritando glória a Deus e aleluia, numa igreja de crente. E hoje, nós estamos aqui, eu e você, arrastados pelo Senhor. E sem poder fazer nada, porque é aquilo que Ele determinou. Ele determinou e disse, vai ser assim. Então não importa a minha convicção, não importa aquilo que eu diga, não importa aquilo que eu pense. Eu posso até pensar o contrário, mas se Deus determinou, vai acontecer. Estão entendendo, igreja? E isso é para o nosso bem. É para o meu e para o teu bem, não é para o mal. Amados, fazem 10 anos, para a glória do Senhor, que eu sirvo a Cristo, que eu vivo o Evangelho. E esses 10 anos foram os melhores dos meus 43 anos. Às vezes eu digo, Senhor, por que já não foi lá bem antes? Mas era o tempo que Deus determinou. Com 33 anos o Senhor me arrastou. Então até meus 33 anos eu tive uma vida totalmente fora da verdade de Cristo, fora da vontade de Deus. E hoje nós somos aqui humildes de reconhecer que foi a boa mão do Senhor que nos guiou. E até mesmo enquanto estávamos em trevas, Ele nos guardava. Amados, se você parar um pouquinho e pensar do seu passado, de quantos livramentos o Senhor te deu, de quanto mal o Senhor te livrou, e você não sabia de nada disso. Você estava lá com a sua vidinha, mas o Senhor te guardava, porque Ele já te conhecia. Em João 10:9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então aquele que entra por Jesus é aquele que é chamado por Ele mesmo para entrar e ser salvo. Porque ninguém pode ser salvo sem ser por Jesus, igreja. Ouça, não há salvação fora de Jesus. Ninguém pode ser salvo senão por Jesus. Somente Jesus salva. Então aqueles que são de Jesus vão vir confessar Jesus como Senhor e Salvador, para serem salvos por Ele. Amém? Por que a Bíblia diz que o céu se rasgará quando o último predestinado, o gentil predestinado, confessar o nome do Senhor? Porque toda ovelha será salva. E só o Senhor sabe quantos já o confessaram com o seu coração como Senhor e Salvador. E quando o último gentil predestinado à salvação confessar o nome de Cristo, os céus se rasgam e o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Ressuscita primeiro os mortos e arrebata a sua igreja. Ou seja, a salvação se dá pela pregação do Evangelho. Quando eu prego a salvação que há em Cristo e a ovelha está ali, recebe aquela palavra no seu coração, ela crê no seu coração e com seus lábios ela confessa que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador. Ali está mais uma ovelha já guardada.
no aprisco do Senhor. Estão entendendo, igreja? Então, Ele sabe onde estão as suas ovelhas, Ele sabe ainda quantas faltam, mas Ele já está às portas. Jesus está às portas, amados. Eu creio assim que logo este céu se rasga e o Senhor vem nos buscar. Eu creio nisso. Amém? João 5:21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então não é aquele que quer, é aquele a quem Ele quer. Olha que tremendo isso. Estão entendendo, igreja? Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso ser salvo. Não, eu vou para a igreja porque o Senhor me chamou, porque eu sou dele e agora eu tenho um chamado a responder. A minha vida é dele e ele é quem me chamou para a salvação. Então, a visão do Todo-Poderoso muda completamente o nosso viver para com Deus. Então nós não saímos da nossa casa e vamos para a igreja, sabe? Ah, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que ser salvo. Não, porque eu tenho que ir para não ir para o inferno. Não, porque eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho medo do diabo. Não, nós somos filhos de Deus. E nós nos reunimos na casa do Pai para aprender do Pai a sermos filhos. Porque Ele já nos salvou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Então aqui já começa a revelação do versículo para a gente entender o fim dele. Porque as pessoas vão no fim aqui, né? A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pastor, está escrito, né, que tudo que a gente pedir Ele vai conceder. Primeira coisa, amado, tem que entender que não foi você que escolheu Ele. Ele que te escolheu. Então não adianta você querer pedir se você não entende isso. Porque Ele vai conceder para você aquilo que é a vontade dEle, não a tua. Porque tem muita gente que pede, quer continuar pedindo, mas ainda não entendeu que não foi ele que escolheu a Deus, Deus escolheu ele. Então aquilo que eu vou pedir, eu tenho que pedir segundo aquilo que é a vontade dEle, para a escolha dEle para a minha vida. E aí eu tenho que entender que eu tenho que viver uma vida com fruto para Deus. E o vosso fruto permaneça. Estão entendendo? Então aqui, amados, cai toda a nossa vontade da carne. Aqui tem que ir por terra todo o nosso desejo humano e carnal. Porque nós somos seres espirituais e não carnais. E se eu não entender essa necessidade de dar fruto para Deus com as coisas espirituais, com a carne não tem jeito de dar fruto. A carne não dá fruto para Deus, estão entendendo? Então, tem muita gente que pede para Deus e não recebe. Por quê? Porque ainda não frutifica para Deus. Ainda não está dando fruto com a própria vida para Deus. E aí, não avança, não cresce com o quê? Com Deus. E a vontade do Senhor é essa, que todos nós venhamos frutificar e nosso fruto permaneça. E você diga amém. Então, é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe o homem e não é o contrário. Ok? Diga, é Deus quem escolhe. Diga, o homem não tem esse poder. Amém. Só Jesus leva a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, pois Ele é o próprio Deus, amém? E por isso, Jesus, né? É por isso ser Jesus o nome que está acima de todo nome.
João 14, 16 a 9 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que tremendo isso. Jesus não disse ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Jesus é o Pai. Está claro aqui? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nós temos visto o Pai. O Jesus que se revela a mim e a você é o Pai. Amém? E glória a Deus por isso. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava falando com os judeus. E ele dizia: ainda tenho outras ovelhas, porque os judeus achavam que eram só eles. Os gentios eram chamados de impuros. Era a lepra da vida espiritual. Os judeus diziam que não havia salvação para os gentios, que era só para eles. Então Jesus estava dizendo para eles, para os judeus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Este rebanho é o rebanho gentílico, o qual nós pertencemos, e este pastor é Paulo, o apóstolo dos apóstolos. Amém, igreja? Glória a Deus. Manda o sono embora aí, igreja. Lucas 10, 22. Amados, eu não sou Paulo, tá? Paulo, ele pregou, o irmão dormiu, caiu lá de cima, quase que se matou lá. E eu não quero fazer, não estou aqui para ninguém dormir, eu não quero que ninguém durma. Amém? Amém? Glória a Deus. Lucas 10, 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amados, isso aqui é tremendo. Deus se revela a quem Ele quer se revelar. Ninguém tem poder de dizer eu vou buscar a Deus e vou conhecer a Deus. Jesus só se revela para quem Ele quer. E eu louvo a Deus que nós estamos num lugar onde Ele tem se revelado. Em Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Lembra da pré-existência que eu trouxe aqui, que eu preguei para você? Está lembrado? Está lembrado? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, toda essa revelação tem que te ajudar a ter uma vida santa e irrepreensível. Porque aqui não tem lei. Aqui não tem essa história de não faz isso, não põe isso, ou não veste isso, ou não faz aquilo e outro. Não, é o conhecimento da palavra para fazer você viver de modo santo e irrepreensível. Estão entendendo? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por amor de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade do pastor Emílio. Segundo o beneplácito da vontade das igrejas evangélicas. Segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou. Isso é predestinação. E quem não acredita, não acredita na Bíblia. Quem não acredita, não acredita na Bíblia. Nos predestinou para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja.
É pela predestinação que o homem é chamado para se achegar a Cristo. E isso eu amo. Eu amo. No começo, que dificuldade. Porque era difícil. Totalmente cego, com as escamas nos olhos, vivendo um legalismo dos brabos. Os irmãos tudo dá risada, né? Porque era isso. E aí Jesus vem e fala: vem cá, eu vou tirar as escamas dos seus olhos. E ele tira. Tira e mostra a verdade. Fala: ó, tá vendo? É isso. É isso aqui a minha verdade. É segundo o beneplácito da minha vontade. É pela predestinação que eu faço os meus filhos se achegarem a mim. E não é as pessoas que vêm até mim. Porque junto com o trigo também veio o joio. Mas o trigo é meu. E o trigo é eu quem chamo. Aleluia. E o joio vem pelas suas necessidades. O joio vem para mudar de vida. O joio vem porque estão aí os falsos profetas pregando um evangelho de prosperidade. Estão aí os falsos profetas lançando palavras de me dá que recebe, toma lá, dá cá. Mas esse joio não permanece na minha casa. Esse joio não permanece na verdade, porque o joio não ama a verdade como o trigo. E o trigo é alimento. O trigo é alimento. O trigo é quem tem o bom perfume de Cristo. O joio não, o joio é veneno. Em Atos 16:14 diz: olha, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha que tremendo, amado. Quando Paulo estava pregando, a Bíblia diz que esta mulher chamada Lídia entendeu o que Paulo dizia. Você está entendendo o que o pastor Emílio está pregando aqui hoje? Você está entendendo o que está saindo da minha boca? E você está entendendo porque Deus está abrindo os teus olhos para entender. É porque Deus te dá o entendimento. Não é porque eu tenho o dom de explicar tintim por tintim. Não, é porque Deus abre o teu coração para ouvir e fazer entender esta verdade. Assim como foi aqui. Paulo, the best, estava lá pregando. E a Bíblia diz o quê? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Amados, se Deus não abrir os olhos do entendimento, ninguém entende bulufa. Eu posso, sabe, tentar enfiar a Bíblia dentro da cabeça da pessoa. Não tem jeito. Não dá. Então só entende quem? Quem Deus abre o coração para entender. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aqui, que está entendendo o que eu estou pregando para você em nome de Jesus. Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Creram quem, pastor? Todo mundo? Não. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, antes, nós não podíamos, nem mesmo se quiséssemos, amados, ir a Cristo. No entanto, nós viemos a Ele quando nós ouvimos a Sua voz a nos chamar. Quando Ele nos chamou, nós viemos. E a maioria aqui, né, todos viemos pensando que nós estávamos dando uma chance para Jesus. É ou não é? É ou não é quando a gente entregou a vida para Cristo? Lá atrás, na tua cabeça, você não estava fazendo assim: eu vou dar uma chance para Jesus para ver se Ele muda a minha vida. Eu, pelo menos, fui assim. Eu não tinha esse pleno entendimento. Efésios 2, versículo 1 a 5 e 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então você está aqui hoje, meu amado, porque você foi predestinado. Você foi predestinado pelo Senhor antes da criação do mundo. O Senhor te conheceu antes. Salmo 139, versículo 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que tremendo isso, irmão. Você consegue entender a profundidade disso? Consegue, sim ou não? Os teus olhos, os olhos do Senhor, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Já estava escrito, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Mas olha que lindo isso. Eu fico apaixonado cada vez mais com essas verdades. Saber que um dia eu estava vagando aqui por esse mundo, e o Senhor já estava tudo escritinho, tudo certinho, tudo determinado. Estava lá me livrando, estava me guardando, estava me abençoando, estava me protegendo. Ele dizia: tu é meu, tu é meu. O inimigo tentou ceifar minha vida dessa terra não sei quantas vezes, e Deus estava lá fazendo assim, ó, sai, sai, capeta, sai, que esse é meu. Já está tudo escrito aqui. Ainda não começou a se cumprir nada na vida dele do que eu escrevi. Vai começar daqui a pouco. Sai, capeta! Aleluia! Ai, meu Senhor, tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Aleluia. Amados, o livre-arbítrio é ir contra Deus. Uma pessoa que aceita o livre-arbítrio na sua consciência, na sua concepção de pensamentos, ela é inimiga de Deus. Porque o livre-arbítrio é inimizade contra Deus. É uma altivez. É um sofisma. Em Romanos 8:7 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, dizermos que o homem tem o poder para a salvação, isso é carne. Isso não é espiritual. Dizer que o homem tem direito a escolher, dizer que ele está sujeito ao livre-arbítrio para a salvação, isso é estar contra Deus. Porque isso vai contra a verdade revelada na Bíblia Sagrada. A igreja está entendendo? Em Romanos 9, versículos 11 a 15 diz, olha: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Olha que tremendo isso. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço.
Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Eu tinha uma outra Bíblia, amados, numa outra versão, que o texto era assim: amei Jacó e odiei Esaú. Essa era a versão de uma outra linguagem da Bíblia. Então olha que forte isso. Deus dizer para a própria mãe, que estava carregando os gêmeos no ventre, Deus dizer a ela: olha, amei um e odiei o outro. Por quê? Porque um era predestinado à salvação e o outro não tinha parte com Deus. E mesmo que ele fosse bonzinho, mesmo que ele tentasse andar pelo caminho certo, ele não ia conseguir, porque ele já estava destinado à perdição. Estão entendendo? Versículo 14: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, aqueles que ele já determinou, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, amados, está aqui revelada a predestinação e não o livre-arbítrio. E você diga amém. A obra da salvação é de Cristo e não do homem. Confesse isso. A obra da salvação é de Cristo e não do homem. Amém. Ele usa a minha e a tua boca para atrair os seus filhos. Isso é fato. Mas jamais nós vamos dizer para alguém: aceite Jesus. Jamais nós vamos dizer para alguém: quer aceitar Jesus? Não. Nós vamos pregar o evangelho da salvação. Vamos mostrar para as pessoas o testemunho de vida que nós temos hoje em Cristo Jesus. E como eu sempre digo, evangelize, pregue, e se preciso, fale alguma coisa. Mas como que eu vou evangelizar? Vou pregar com a tua vida. A tua vida é o maior testemunho da salvação que há em Cristo. As pessoas têm que ver Cristo na tua vida. Porque tem pessoas que falam, e às vezes aquela outra pessoa que está ouvindo conhece alguma coisa da vida dessa pessoa. E fala assim: mas ela está falando tanto de Jesus, mas ela... Entendeu? Então, com a própria vida, nós ganhamos as ovelhas para Cristo. O testemunho de vida é tudo. Se for preciso falar alguma coisa, então nós vamos falar. Mas é pelo testemunho que nós atraímos as ovelhas que estão afastadas, estão alongadas. Em Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele começou, Jesus, e ele vai completar. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, não adianta querer pregar para um carnal, não adianta querer falar para alguém que não é espiritual. Nós temos que falar? Sim. Mas nós temos que entender que se ele for carnal, ele não vai entender nada. E nós não podemos ficar incomodados com isso. Que antes, amado, eu ficava muito bravo. Eu pregava e pregava para todo mundo. Eu chegava a evangelizar 250 pessoas no mês. Eu tinha uma listinha em casa. Eu era tão fominha, depois que Cristo me chamou, que eu queria que todo mundo fosse também. Que minha vida, né, deu um up 180 graus, mudou tudo. E eu falei: nossa, mas todo mundo tem que ir também. E eu pregava, irmão, eu pregava, e é verdade. E eu comecei a ter um caderninho meu que eu marcava quantas pessoas por dia eu falava de Jesus. Eu cheguei a falar de Jesus para 250 pessoas no mês. Mas eu era aquele crente chato, que eu queria enfiar a goela abaixo. Eu queria enfiar a goela abaixo, irmão. E desses 250 aí, eu acho que se tiver uns 10 na igreja hoje, estão aí espalhados aí, eu acho que é muito.
Os 240, eu fiquei bravo, hein? Eu fiquei bravo. Porque eu falava e a pessoa estava... Eu via ela olhando na minha cara, me chamando de tonto. E não adiantou nada. E hoje eu sei por que não adiantou nada. Aqui, ó. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por mais que eu estivesse sendo ali, sabe, até um pouco inconveniente, eu estava falando das coisas da Bíblia. Sem entendimento, eu estava falando de Jesus. E Jesus diz que aquele que é por mim ajunta, aquele que é contra mim espalha. Então eu estava com Jesus. Eu não estava contra Jesus. Estão entendendo, igreja? Então, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, para muitos você vai falar e vai acontecer exatamente isso, tá? Não fique triste, não desanime. O que Jesus disse? Tira o pó da tua sandália, bate o pé e vai para o outro. Amém? Porque no teu caminho vão ter muitas ovelhas predestinadas a esta graça. No teu caminho vão ter muitas ovelhas predestinadas. E não vai ser de muito falar não, viu? Porque é pelo toque do Espírito. Não é de muito falar, não é por força, não é por violência. Porque quem arrasta é Ele, não nós. Nós queríamos, né? Que até queríamos poder arrastar, mas a gente arrasta um dia. Depois vai embora, não volta mais. Então, deixa Jesus arrastar. Amém, igreja? Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha aqui a pré-existência, né? Aquilo que é conhecido diante de Deus antes da fundação do mundo. Então, antes que eu te formasse no ventre materno, antes que você tivesse ganhando forma no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele já te chamava pelo teu nome. Você já tinha uma vida com Deus no céu. Essa é a verdade da Bíblia. Amém, igreja? Amém? Você crê nisso, nessa palavra? Porque, pastor, mas era para Jeremias. Não, é para mim e para você. É para todos os filhos. É para todos os filhos. Não, porque Jeremias, ele era de outro mundo. Ele era um ser extraterrestre. Não, amados. Isso aqui é a verdade da Bíblia. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Diz o Senhor Deus para minha e para a tua vida. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, para a salvação, amado, o homem pode querer ir para espiritismo, pode querer ir para o candomblé, pode ir para a umbanda, pode ficar lá no catolicismo, ele pode pensar o que ele achar que é o correto, mas no final da história, quem vai dirigir os passos é Deus. Amém? Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Está entendendo? Como é que tudo é Deus? Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. 2 Tessalonicenses 2:13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Olha que lindo isso. Irmãos amados pelo Senhor. Irmãos amados pelo Senhor. E amados pelo pastor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Você acredita nisso? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então Deus, pela sua soberania, fez chegar a você a palavra da salvação. Alguém um dia falou alguma coisa de Jesus para você. Foi ou não foi? Foi? E depois desse dia ele começou a guiar os seus passos. E fez você chegar aqui, na revelação da graça de Deus. 1 de Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Amém? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então é Deus quem busca cada ovelha. Ezequiel 34, 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las aí com justiça. Aqui, amado, vamos entender. É ovelha? Beleza. Deus vai tratar com cada uma. Eu não vou nem olhar para o átrio. Eu vou olhar aqui para o computador, para ninguém pensar que eu estou olhando para a ovelha gorda. Por quê? A gorda e a forte ele vai destruir. Quem que é a gorda? A que só come, não se envolve com o reino. Não se envolve com as coisas de Deus, não tem ligação com as coisas da igreja. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. É ovelha? Deus vai fazer aquilo que ele diz que ele faz. Lucas 15, versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Jesus, ele vai buscar todas que são dele. Não vai se perder uma. E você diga glória a Deus. E nós vamos agora encerrar com esse texto de Isaías 46, versículo 3 até o versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas isso é lindo. É maravilhoso. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. As pessoas estão aí, clamando a tantos nomes, clamando a São Judas Tadeu, a Santo Expedito, a São Cristóvão, a Maria, há tantos nomes os quais eles fazem uma imagem, e como diz a Bíblia, eles gastam dinheiro para fazer uma imagem, e aí a pessoa vai lá e compra essa imagem, leva para sua casa, coloca essa imagem na sua casa e clama a essa imagem, se prostra e se inclina. Olha o versículo 7. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. O quanto de procissão que fazem com imagens nos ombros, sim ou não? Levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Coloca lá o Deus deles naquele lugar e lá ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta lhe dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende bom ânimo, e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Deus chama, amados, esse povo de prevaricadores. Então há muitas ovelhas, há muitos filhos de Deus que hoje o Senhor chama de prevaricadores, pela falta do conhecimento. Estão entendendo, igreja?
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, diz o Senhor. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. E o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. O Senhor hoje está falando com muitos de coração obstinado. O Senhor está falando hoje com muitos que estão longe da justiça, que estão longe da palavra da verdade. E o Senhor hoje vem a vós dizer que Ele faz chegar a ti a justiça, que Ele faz chegar a ti a sua verdade, para que você viva por esta verdade e frutifique para Deus. Porque uma imagem não salva, um ídolo não salva. Seja qual for o nome de qualquer santo que você imagine, criado pela igreja romana, não salva, não há poder para salvar. O único nome que tem poder para salvar e está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, é o nome de Jesus. E o versículo 13 diz na palavra: faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Que assim seja, porque assim disse o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Rei de reis e Senhor de senhores, o Deus que salva.